o seu Irmãos, queridos, vamos compartilhar a palavra de Deus. Romanos capítulo 11. Paulo vai falar dos remanescentes. Que Deus ainda preserva os seus remanescentes. Quando fala remanescente, vamos tirar um exemplo aqui. É uma fonte que não secou. Ainda que ela esteja lá com pouca água, tem pelo menos um pouquinho. Ou tiremos um exemplo, uma raiz que ficou na terra, que foi quebrado os seus galhos, quebrado o caule, quebrado tudo, e ficou uma raiz. E depois daquela raiz nasce uma árvore novamente. Então, Paulo vai fazer essa expressão dos remanescentes de Israel. O versículo 11 começa assim: Eu digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, antes o conheceu. E não sabeis que as Escrituras diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel. Versículo 3. O Senhor mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu sobrei, e buscaram tirar a minha vida. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele faz um questionamento, ou faz uma pergunta. Pois Deus rejeitou o seu povo? Aí ele responde, não, de maneira nenhuma, Deus não rejeitou o seu povo. Por quê? Porque Paulo faz essa afirmação? Porque na verdade, o povo escolhido de Deus foi Israel, quer dizer, é Israel. E por ser escolhido, Deus deixou um remanescente do povo de Israel. E aqui Elias, Paulo, ele faz uma comparação com Elias. Um exemplo. Por que essa comparação? Nos tempos de Elias, surgiu uma grande apostasia, mas uma grande apostasia entre o povo de Israel. Questão de Jezabel e Acabe, né? Se desviaram para outros caminhos, começaram a servir a Deus e desviou Israel totalmente de servir ao verdadeiro Deus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel. E o que Jezabel fez? Começou a matar e a perseguir o povo, os profetas daquela época. Até então que Elias fugiu de Jezabel
E Elias faz um questionamento zeloso até o Senhor. Eu fiquei dos profetas. Aí o Senhor falou: Elias, eu poupei 50 homens. Então, aqueles 50 mais Elias, esses foram os remanescentes, né? Hoje nós vivemos, amados irmãos, um tempo muito difícil, um tempo difícil para a igreja, um tempo tenebroso, de tanta apostasia, de tanta falsificação do evangelho que nós temos. Homens corruptos, homens mentirosos, adulteram o evangelho. Mas dentro dessa apostasia, dessas aberrações que nós vivemos hoje, ainda tem homens sérios que Deus o levantou, que encorajou para anunciar Cristo, para anunciar o santo evangelho. Ficou o remanescente. Foi quando ele faz a comparação que o Senhor respondeu para ele: olha, ainda resta 50 homens ricosos, homens cheios Qual foi, porém, aquilo que eu falei? Preservei para mim 7.000 homens. Dobraram o joelho diante de Baal, né? Você vê, no meio de toda aquela apostasia que Israel viveu, Deus, quanto o povo de Deus, Deus preservou 7.000 homens que não se dobraram perante a Baal. Essa foi a resposta divina. E então esses 7.000 homens foram os remanescentes que Deus deixou, Deus preservou ao povo de Israel. Nos tempos de hoje, meus amados irmãos, como já falei, nós vivemos um tempo difícil da pregação do evangelho, da sinceridade com a palavra de Deus. Mas Deus preserva ainda um povo zeloso, um povo de boas obras para pregar, para anunciar o santo evangelho. Versículo 5. Assim, pois, também agora, nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça, né? Vamos se dizer aqui, Paulo estava falando, olha, agora nos restou nesse tempo agora, um remanescente da graça, né? A eleição da graça, quer dizer, aqui fala dos eleitos, dos escolhidos, que Deus levanta para anunciar e proclamar o evangelho. Versículo 6. E se porém é pela graça, já não é pelas obras. Ou de outra maneira, a graça já não é graça. Amados irmãos, nós sabemos, em toda a palavra de Deus, em todas as escrituras, a obra de salvação, aquilo que Cristo fez no Calvário, nunca vai ser por obras. Nunca vai ser por mérito nosso, sempre mérito de Deus, mérito de Cristo. A obra de Cristo foi perfeita. O que eu devo para mim fazer ser salvo? Eu tenho que fazer algum sacrifício? Eu tenho que pagar para me ser salvo? Eu tenho que fazer obras? Não, de forma alguma. A obra, o meio de salvação, é pela graça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então a salvação é pela fé, é pela graça, é mediante a graça. E é um dom de Deus, quer dizer, Deus nos dá esse dom gratuito, que é a salvação, né? Eu não preciso fazer penitência, eu não preciso orar, eu não preciso me descabelar, eu não preciso pagar promessa, eu não preciso andar não sei quantos quilômetros para me receber isso. A salvação é um ato gratuito, é um favor de Deus, é um presente de Deus, é um dom de Deus para nós. Versículo 8 diz assim: como está escrito, Deus, agora aqui Paulo vai falar sobre o povo judeu. O que Deus fez? Deus endureceu o coração dos judeus. Deus deu espírito de entorpecimento. Deus endureceu o coração dos judeus
para que a salvação chegasse ao povo gentílico, que somos nós, os gentios. Diz assim: como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Assim diz Davi, tornou-se a mesa deles em laço de armadilha. Em tropeço, contribuíram à corrupção. Versículo 10. Escureceram os olhos deles para que não possa ver. Escureceram-se contaminante com suas costas. Versículo 11. Digo, pois, tropeçaram para que caísse, né? Paulo faz uma pergunta, olha, eles tropeçaram para que ele caísse, né? Aí muitos vão pensar assim, poxa, que Deus injusto é esse? Ele endurece o coração do judeu, coloca lá tropeço para eles caírem, para a salvação chegar até nós, né? Claro que tudo diante de Deus tem um propósito. Tudo tem um propósito, tudo é vontade dele, né? Deus não é um Deus injusto. Tudo ele faz com seu propósito. Deus, de forma alguma, ele perdeu o controle das coisas. Quer dizer, Deus, ele é justo. Aí diz assim, a parte, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Quer dizer, a salvação veio até nós. Para lhe provocar ciúme neles, né? Para provocar ciúme neles, versículo 12. Ora, a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, enquanto mais a sua plenitude. Versículo 13. Convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, para pregar ao povo gentílico. Versículo 14. Para ver se alguma maneira posso lhe provocar ciúme no meu povo, a salvação de algum deles. Versículo 15. Pois a sua rejeição, quer dizer, Israel rejeitando o Messias, Israel rejeitando Jesus, quer dizer, com a rejeição que o povo judeu desprezaram Cristo, a salvação agora, ela foi agora passando para os gentios. E a reconciliação do mundo, qual será a sua administração, senão a vida entre os mortos? Versículo 16. Se os primeiros frutos são santos, também a raiz são santa, também os ramos são santos. Então, quando ele fala aqui agora da videira, né? A videira que é Israel, né? Aí ele diz assim, olha, se algum dos ramos, não, versículo 16, pois os primeiros frutos são santos, a massa também, a massa e a raiz é santa, e também os ramos são. Versículo 17, e se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, foste enxertada no lugar deles, feito participante da raiz da oliveira e da seiva da oliveira, né? Vamos interpretar o que Paulo quis dizer aqui. Se algum dos ramos foram quebrados, ele está falando aqui quem que é a videira. A videira é Israel, porque Jesus, lá no capítulo 15 de João, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Então, o que Deus fez? Deus quebrou os ramos. E agora ele pega a oliveira brava, em outras versões bíblicas vai dizer jambuzeiro. E o que ele faz? Deus fez? A oliveira brava, e pegou o jambuzeiro e enxertou na videira que é Israel, né? Que é o próprio Cristo. Não, aí vai dizer assim o versículo 18.
né? Aí agora vai falar com os gentios, para que os gentios não se gloriassem através disso. Porque Deus rejeitou agora Israel, e agora os gentios agora faz parte dessa gloriosa salvação que está na pessoa bendita Jesus. E diz assim, ó, não te glories contra os ramos, e nem contra eles. Considera isto, não este que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Versículo 19. Diga, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Esta está bem, a sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Não pule e não teme. Agora aqui vem uma exortação para os gentios, porque os gentios começaram a se gloriar. Olha, eles rejeitaram Cristo agora, Deus nos aceitou na família de Deus, e diz para não se gloriar. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, que ele está falando aqui de Israel, que teme, porque poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, com severidade para contigo, e a bondade de Deus. Permaneces na sua bondade, de outro modo também tu serás cortado. Versículo 23. E também eles não permanecessem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para tornar a enxertar. Versículo 24. E se tu fosse cortado de uma oliveira brava, a natureza contra a natureza, enxertado numa oliveira cultivada, enquanto mais esses que são naturais serão enxertados da própria oliveira, da oliveira. O que acontece no enxerto, irmãos? Quando nós enxertamos uma outra planta na outra, aquela que é enxertada nos ramos naturais, ela recebe a mesma qualidade da raiz daquele que foi enxertado nele. Por isso, as mesmas bênçãos que Israel tem, que o povo judeu tem, agora o judeu também tem. Essa figura que Paulo está querendo passar aqui nesta passagem bíblica. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio por parte de Israel, até que a plenitude dos gentios tinha chegado, né? Então nós estamos vivendo hoje um tempo, irmãos, nós estamos vivendo o tempo da graça, que Deus abriu esta porta maravilhosa para que os gentios pudessem saborear da salvação que há em Cristo Jesus. Porque se não houvesse o sacrifício de Cristo e a rejeição do povo de Israel, essa salvação não teria chegado até nós. Assim como todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião livrará o libertador, desviará Jacó a sua impiedade. Essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim, aqui enquanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim como vós também, outros desobedientes, agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também este agora foram desobedientes, para igualmente alcançarem a misericórdia pela misericórdia vos demonstrada. Versículo 32. Pois Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de que para todos usem de misericórdia. Quando Paulo diz assim que Deus colocou todos debaixo da desobediência, foi pela questão do pecado. O próprio homem se afastou de Deus pela questão do pecado. Então continua do mesmo jeito. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, não receber a pessoa bendita de Jesus, ele está debaixo
da desobediência, debaixo da ira de Deus. Então precisa, para que isso seja afastado do homem, né? Precisa receber a graça que está em Cristo Jesus. Versículo 33. A profundidade das raízes, tanto a sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes? Quais são inesculpáveis os seus caminhos? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu o primeiro a ele, que haja seja recompensado? Versículo 36. Porque dele, para ele são todas as coisas, pois a glória é para ele eternamente. Amém. Amém, meus irmãos? Se Deus nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 12. Que Deus abençoe em nome de Jesus.